Olá, riqueza! Pronta para mais uma aula de conteúdo rico e valioso para poder impulsionar ainda mais a sua prosperidade financeira? Então fica aqui comigo. Essa é a segunda aula e nós vamos falar hoje sobre talvez o que seja a grande virada de chave na construção da sua vida mais rica, que é a fase do diagnóstico financeiro. Se você chegou até aqui, é muito importante que você já tenha assistido e feito as atividades das nossas duas primeiros encontros. O primeiro encontro que foi construindo um plano lá da roda financeira, lembra? Depois, a nossa aula para conhecer o seu eu financeiro. Ou seja, lá aquele formulário da conta, lembra? A foto, o raio-x, aquela anamnese, para a gente ter certeza de em que momento, em que lugar que estamos com relação ao nosso dinheiro. Porque vejam, é muito comum a gente, quando vai falar sobre dinheiro, é muito comum a gente imaginar que falar sobre dinheiro, cuidar do nosso dinheiro, melhorar a nossa relação com o dinheiro, os nossos resultados financeiros, é só fazer conta. E você deve estar se perguntando assim, Ana, em que momento? Cadê a planilha? Cadê o aplicativo? Cadê o sistema? Calma. Por quê? Porque se você já é minha aluna, provavelmente você já deve ter me escutado falar que dinheiro é vida. Como assim, Ana? Dinheiro é vida? Os nossos números, o nosso momento financeiro, a nossa vida financeira, nada mais é do que o espelho do que temos feito com a nossa vida. Para pensar um pouco, para refletir um pouco. O que que está lá no teu extrato bancário, na tua fatura do cartão de crédito? Se eu olhar o teu extrato bancário, por exemplo, eu vou descobrir se você tem filhos, se você paga aluguel, se você paga financiamento ou se você não paga. Eu vou descobrir onde que você compra comida. Eu vou descobrir se você tem carro ou não tem carro, se você viaja com que frequência. Ou seja, os nossos números, eles apenas espelham o que a gente tem feito com a nossa vida. E é por isso que muitas vezes a gente não quer olhar para o dinheiro, não quer olhar para os números. E aí a gente começa a criar um monte de conversas na nossa cabeça que faz sentido a respeito de por que que eu não estou olhando para o meu dinheiro. Não, é que número não é para mim, eu sou da área de humanas, o meu marido faz melhor as contas. Não precisa, porque eu já uso o cartão de crédito, Ana, e aí na fatura já aparece tudo, ali já tem um controle financeiro. Eu coloco só no aplicativo. Então são N justificativas que eu escuto e que eu também já falei para mim mesma. Não para a gente evitar olhar para os números porque não somos de exatas, mas porque não queremos olhar para a nossa vida, para as nossas escolhas. Por isso que é fundamental, antes da gente chegar na planilha, a gente olhar para dentro. E hoje nós vamos para essa fase do diagnóstico financeiro, para a gente responder a uma pergunta que parece simples, mas não é tão simples assim. Para onde está indo o meu dinheiro? Já parou para pensar sobre isso? Efetivamente, para onde está indo o meu dinheiro? E vejam, aqui a gente não inclui cartão de crédito. Nessa fase, muitas pessoas falam assim: ai, Ana, eu preciso reduzir a fatura do meu cartão de crédito. Cartão de crédito não é tipo de despesa. Cartão de crédito é forma de pagamento. O que a gente precisa descobrir é para que você tem usado o seu cartão de crédito. E a partir daí, nós vamos então tomando as decisões, entendendo que novas escolhas precisam ser feitas para que eu conquiste o sucesso financeiro desejado. Faz sentido até aqui? Então vamos lá. Entendido isso, riquezas. Agora
a gente vai entrar na nossa fase de diagnóstico financeiro. E vejam, como eu falei para vocês, essa mentoria é uma mentoria, e mentoria para isso é para te colocar em ação, ok? Então é muito importante que você não só assista esses conteúdos, mas também coloque em ação, faça as atividades, porque é aí que o teu resultado vai chegar, ok? Então vamos lá. Nessa fase do diagnóstico financeiro, vocês sabem que eu gosto muito de explicar os conceitos. É muito importante que vocês entendam o porquê das coisas, até para perceberem a importância da gente fazer acontecer e colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Então, primeiro vamos olhar para essa palavra, né? Diagnóstico financeiro. O que que é um diagnóstico financeiro? Então, imagine vocês que vocês não estão se sentindo muito bem com relação à sua saúde. Alguma dorzinha, algum mal-estar. Vocês vão procurar o quê? Um médico, certo? Chegando no médico, você espera que o médico te indique algum tipo de tratamento, alguma medicação, algo para melhorar aquele mal-estar, passar a dor. Só que o médico, antes de te dar qualquer tipo de medicação, tratamento, orientação, ele vai com certeza te pedir o quê? Ou vai fazer o quê? Um diagnóstico. Então, ele vai fazer alguns exames, ou vai te pedir alguns exames, algum raio-x, se for uma dor, enfim, algum raio-x, algum tipo de exame de imagem. Para quê? Para que ele possa, então, analisar as informações e, a partir daí, sugerir o melhor tratamento. Aqui, com o nosso dinheiro, não é diferente. Essa fase é justamente uma fase para a gente, como eu falei para vocês, descobrir para onde vai o seu dinheiro, tá? Como é que vai funcionar essa fase que eu chamo de aprender a fazer conta sem fazer de conta? E por que aprender a fazer conta sem fazer de conta? Porque é muito comum, como eu falei para vocês, e a gente aprendeu que lidar com o dinheiro, controlar o nosso dinheiro, é assim, quanto menos tempo eu ocupar para isso, melhor. Deixa eu ver aqui, vou fazer ali rapidinho e pronto. E na verdade, dessa forma, a gente está só fazendo de conta que está fazendo conta. Porque quando o assunto é sucesso financeiro, não é sobre matemática. Um mais um não é igual a dois. Então, tem centenas, milhares de variáveis. A nossa vida não é linear, são altos e baixos. Então, é muito importante que eu treine a minha mente para que eu tome cada vez decisões financeiras mais alinhadas, não ao que os outros falam, mas mais alinhadas ao que eu desejo viver, a quais são os meus sonhos e aquilo que eu entendo que verdadeiramente faz sentido para mim, tá? E aí a gente precisa entender como que eu me relaciono com o dinheiro. Então, para isso, a gente vai usar uma ferramenta que é o Anote e se Note. Uma ferramenta que foi criada por mim, inclusive, lá no início da sua conta. Eu desenvolvi essa ferramenta depois de vários estudos, né, que fiz. E essa ferramenta, o Anote e se Note, ela nada mais é um diário, um diário com o seu dinheiro, para que você observe, para que você saia do automático e entenda por que você faz o que você faz com o seu dinheiro, para que depois você possa tomar as decisões, as melhores decisões não alinhado às regras que ditam por aí, mas alinhado ao seu estilo de vida, alinhado à sua realidade. E a realidade de cada pessoa é muito diferente. A nossa própria realidade, ela vai mudando ao longo da nossa vida. Então é muito perigoso quando a gente quer tomar alguma ação com o nosso dinheiro frente a alguma regra. Então, por isso que nós vamos fazer este diário. Como que vai funcionar essa atividade, tá? Então, primeiro, você deve estar se perguntando, Ana, cadê esse livreto?
tá? Esse, esse livreto, ele vai estar disponível para você em PDF, aqui mesmo na nossa plataforma. Não achei o PDF. Chama a Cíntia, chama o nosso suporte, tá? Ana, eu quero o livreto assim, encadernado, bonitinho. Entre em contato também com o nosso suporte. Você pode adquirir esse livreto. Ou você pode usar o PDF, imprimir, ou pode adaptar no outro caderno que você tem aí, ok? O importante é que eu quero que você entenda como que você vai fazer. Você vai fazer isso por 30 dias se você tem salário fixo, ok? Então você é CLT, você recebe ou servidora pública, você recebe todo mês aquela renda, não muda. Você vai fazer por 30 dias. Você recebe comissão, você é empresária, profissional autônoma, o teu ganho, o teu salário, a tua renda varia de mês a mês. Você vai fazer por 90 dias, ok? Primeira coisa é se situar com relação a isso. Será que o meu ganho é fixo ou variável? Tudo bem até aqui? Seguindo, então, como é que você vai preencher? Você vai fazer uma página para cada tipo de despesa. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ficar grande para você poder enxergar. Então vamos lá. Aqui, vejam que eu tenho mês, despesa, dia, valor, o que sentir. Em geral, quando a gente vai cuidar do nosso dinheiro, é comum a gente ouvir falar assim: não, coloca tudo, anota tudo que você gastou. Tudo que você gastou hoje, que você vai gastar amanhã, que você vai gastar depois de amanhã. O que que acontece quando a gente faz isso? A gente vira só o que eu chamo de anotadoras. Só anota. Anota, 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 anota. Tem resultado? Não. É comum também, é normal eu receber pessoas que dizem assim para mim, Ana, eu tenho planilhas aqui financeiras há muitos anos. Eu falo, tá, e por que que você me procurou? É porque não tá adiantando nada. Ou seja, você só vira anotadora. E aqui eu estou te ensinando uma metodologia para você aprender a pensar rico. Ou seja, talvez no futuro você nem precise de planilhas. Você nem precise de planejamento ou controle. Sabe por quê? Porque você alinhou a sua forma de tomada de decisão. Por isso que tem muitas pessoas, pensa aqui comigo, tá? Eu atendo juízas, eu atendo médicas, eu atendo CEOs, grandes empresários. E eu também atendo pessoas que recebem 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o sucesso financeiro, ele não está ligado à nossa diplomação, não está ligado a isso diretamente. Eu conheço uma pessoa que ela só estudou até a nona série, ok? Então ela é ignorante de conhecimento. Mas ela, ao longo da vida dela, conseguiu juntar um patrimônio de 2 milhões de reais. Como assim, Ana? Da onde? Pois é. É porque o nosso sucesso financeiro, ele não está ligado à nossa capacidade de fazer conta, à nossa inteligência intelectual. É sobre comportamento, mais do que tudo. Pegou? Virou essa chave? Então, esse exercício aqui, o Note-se Note, ele vai te ajudar a alinhar comportamento, ok? Dito isso, nós vamos agora olhar para o como, certo? Então, vejam que eu tenho ali um tipo de despesa para cada página. Então, nós não vamos fazer uma página para cada dia, é uma página para cada tipo de despesa. Por quê? Porque dessa forma a tua mente consegue comparar iguais. Porque de verdade, gente, eu não sei vocês, eu mal me lembro o que eu almocei ontem.
Se eu tiver que lembrar o que eu fiz há 3 dias atrás, eu vou ter que olhar minha agenda. E se eu não tiver anotado na agenda, provavelmente eu não vou lembrar. A nossa mente, ela, além de mentir, a mente mente, são muitas informações, a gente não vai lembrar. Então, se eu começo a anotar o que aconteceu hoje, amanhã, depois, quando eu estiver anotando daqui uma semana, eu já nem me lembro mais o que que eu gastei, por que que eu gastei. Então, aqui é para tua mente entender e comparar quais são os seus gastos. Almoço com almoço, café com café, janta com janta, filhos com filhos, roupa com roupa, sapato com sapato, pet com pet. Entenderam? Então, aqui a gente, na hora que você estiver anotando, imagina que em uma semana você já anotou aqui uns 4 almoços. Aí você colocou ali, num dia foi R$ 20, no outro dia foi 35, e neste dia o teu almoço está saindo R$ 80. Na hora que você for anotar os R$ 80, você vai olhar os 20, você vai olhar os 30. E o que que é para acontecer? A tua mente vai te levar para aquele lugar e vai dizer assim: nossa, mas por que que hoje 80? Aí você vai pensar, ah, tá, não, é que hoje eu vim comer sushi, é que hoje o almoço é especial com alguém, ou simplesmente você vai dizer, putz, que mancada. Nossa, não dá para gastar R$ 80 no almoço. Entende o que eu quero dizer? Então, é para você começar a pensar e sair do automático. Muito importante. Com relação às compras parceladas, vamos supor que você esteja lembrando que esse Anote-se Note, ele é um instrumento para você usá-lo no momento da compra. Então, você vai andar, ó, no bolso, na bolsa, tem que estar juntinho, junto do celular, tá? No momento da compra, você vai lá na página e vai anotar. Isso é importantíssimo. Não vai anotar uma semana depois, não adianta juntar papelzinho e depois passar no caderno. Não é esse o exercício. É para você sair do automático no momento da compra, para que possa identificar principalmente ali o que sentir, ok? E você vai se observando. Então vejam, você tá lá almoçando e tal, aí passou na frente de uma loja. Ou tá aqui no celular e clicou em algum anúncio que apareceu para você. E aí você resolveu comprar uma roupa. Essa roupa custa R$ 500, só que você vai fazer em 5 de 100. Na hora de anotar ali na página roupa, você não vai anotar R$ 100, você vai anotar R$ 500. Por quê? Porque você escolheu pagar em 5 vezes de 100. Mas de verdade, você está gastando R$ 500. Então, é isso que é para você perceber. Para sair daquele lugar de, parcelinha barata, tá tudo certo, não tem problema. Não. Você está gastando X. E você decidiu que vai pagar de diversas formas. Ok? Até aqui? Então, de tudo vai ficar assim, tá? Não se preocupem, vai ter uma tabela também para vocês preencherem os tipos de despesa, tá? É importante que vocês já deixem preenchido o tipo de despesa para na hora não ter que lembrar, acabar se perdendo. Então, o que sentir, pode ser que você coloque aqui, tô com fome, pode ser que você coloque, não, tá ok. Pode ser que você coloque, eu mereço. Ou pense assim, putz, não era para gastar, né? Não precisava, né, Ana? Então, é esse diário de informações para você entender não só para onde está indo o seu dinheiro, mas por que você faz aquilo que você faz com o seu dinheiro. E aí você pode estar se perguntando, Anne, que diferença isso vai fazer? Jura que eu vou ter que ficar aqui contando moedinha? Olha lá, gente. Se a gente pensar em R$ 30 por mês, aqui é só um exemplo, tá? Porque o chocolate nem custa mais R$ 1, até tem que atualizar esse material. E o café 2,50 muito menos. Mas assim,
R$ 1 por dia, vezes 5, vezes 4, dá R$ 20. Se eu coloco R$ 20 no investimento por 20 anos todos os meses e vou atualizando a inflação, né? Eu vou ter R$ 14.000. Em 30 anos, 41 mil. Se esses 20 vira 200, olha a diferença. R$ 415.000. Qual que é o ponto aqui, riquezas? 30 anos. 30 anos com constância. 20 anos com constância. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por acaso, alguma de nós aqui, você que está me escutando, você tem 40 mil, 150 mil, 300 mil, 400 mil, 100 mil, 50 mil, para fazer o que quiser em dinheiro, em alguma conta? Não é tua casa própria, nem teu carro, nem tua empresa. A maioria dos brasileiros não tem. Agora, o tempo passou, não passou? Faz quanto tempo que você já faz dinheiro? Faz quantos anos que você já tem acesso a dinheiro? E por que será, se é tão óbvio assim, se é tão simples assim, que não tem dinheiro acumulado? Porque falta ajustar comportamento. Falta treinar a nossa mente para perceber e criar gestão, metodologia, formas de proteger o nosso dinheiro de quem? De nós mesmos. Certo, riquezas? Então, simbora para a atividade, tá? Vamos continuar com os nossos encontros quinzenais ao vivo e eu vou perguntando para vocês se vocês estão fazendo a Note-se Note, como é que estão as atividades, formulário da conta, dúvidas, chama o nosso suporte pelo WhatsApp, coloca aqui também aqui nos comentários que você está com dúvidas ou manda e-mail suportemaisrica@gmail.com.br. Combinado? Vamos juntas conquistar a nossa vida mais rica de tudo que nos importa. Beijo rico e até o próximo encontro.